Queria falar para vocês aqui um pouco sobre uma repercussão que tomou ultimamente com relação ao pagamento das verbas rescisórias por meio dos estados e municípios, né, e também pelo governo federal. Foi uma frase lá do governo federal, do excelentíssimo senhor presidente, dizendo da aplicação, né, da CLT com relação ao pagamento das verbas rescisórias, né, ou dos encargos trabalhistas para aqueles governadores, aqueles prefeitos que determinaram o fechamento das empresas, do comércio, enfim, isso ganhou uma repercussão, né, e eu queria falar um pouco da aplicação desse artigo que ele mencionou lá, né, que é um artigo 486 da CLT, que ele fala a respeito do fato do príncipe, que é um princípio que no direito do trabalho é quando o órgão público ele toma alguma medida e que acarrete o fechamento da empresa, né, e ele seja responsável por algum pagamento da verba trabalhista. Então, primeiro, o artigo mencionado, né, o 486, que é um artigo que ele é da espécie do gênero força maior, né? Então ele fala disso, mas só que a interpretação é no sentido de que, primeiro que esse pagamento da indenização ele é feito com relação à verba do FGTS, que seria aquela multa do FGTS. O artigo ele não dá interpretação para que o órgão público pague as verbas trabalhistas. Na verdade, ele deixa claro que essa indenização ela se remete à lei 8.036, que é a lei do FGTS. Então ele fala, ele ressalta com relação à multa do FGTS, que o empregador teria que pagar essa multa do FGTS. Perdão, o empregador não, o órgão público, né? O Estado, o município, né, e o governo federal. Nesse caso está isentado o governo federal, né, e então seria o governador e o município. Então, primeiro que o pagamento da verba seria nesse sentido, que seria a multa do FGTS. Tá? As verbas rescisórias elas seriam pagas pelo empregador. Né? E uma outra coisa que a gente precisa ressaltar também, que a jurisprudência, a doutrina majoritária nesse mundo trabalhista, né, já tem poucas decisões nesse sentido, né, e as decisões que tem tido é com relação à não aplicação do fato do príncipe, que é esse pagamento aí pelos órgãos públicos, né. E nesse momento atual que nós estamos vivendo, eu acho que cai mais ainda por terra essa condenação aí pelos estados e municípios, porque os estados e municípios estão seguindo a recomendação do próprio governo federal, né, e da Organização Mundial de Saúde. Então é preciso a gente ressaltar isso. Então eu vejo que dificilmente essa situação se aplicaria aí ao fato do príncipe, que é o pagamento das verbas, né, pelo órgão, né, do Estado ou da Prefeitura, né, os órgãos municipais. Então acho que é importante a gente ressaltar, porque alguns, principalmente pequenas empresas, microempresas, tem que tomar esse cuidado, porque a aplicação desse artigo ela é em casos excepcionais, excepcionalíssimos. Então a gente precisa entender isso e fazer uma interpretação correta e um entendimento com relação ao judiciário, né? Então é isso que eu queria falar para vocês aqui um pouco e deixar que os empresários, né, os empregadores tomem um certo cuidado com isso, porque a aplicação, no meu entender, e a maioria aí do entendimento majoritário, que é nesse caso que nós estamos vivendo agora, não se aplicaria o artigo 486 da CLT.